Olá, meu nome é Dayana, eu sou estudante de letras do quinto período da Universidade Federal de Rondônia e a proposta deste trabalho é trabalhar o romantismo na segunda fase, precisamente com o escritor Álvares de Azevedo, que traz muito contrapontos com o romantismo da primeira fase. Na primeira fase, né, só para vocês conseguirem entender, na primeira fase, o romantismo ele vem com uma proposta de uma mulher idealizada, de uma mulher com uma imagem angelical que retrata a pureza, submissão, feita para o casamento, um objeto de desejo, puro, imaculado. A proposta do Álvares de Azevedo é trazer essa mulher totalmente ao contrário do que aparece na primeira fase. Então, nessa segunda fase, a mulher vai aparecer com a loucura, com a evasão dos sentimentos, como causadora do pecado, como objeto de desejo, como a causadora dos males e até culpabilizada por esse pecado cometido pelo homem. O conto proposto no nosso trabalho é o conto da noite que se encontra na obra A Noite na Taverna, que vai narrar propriamente a história do Bertrand. Para vocês entenderem como se passa essa narrativa ela é narrada por homens, né? Toda a Noite na Taverna é narrada por homens que já estão embriagados. Só uma observação que a gente precisa ter. Esses homens, eles não são narradores confiáveis nessa história. Então, a gente precisa estar atento para onde esse narrador está nos levando, porque ele está nos direcionando para algo. Então, a gente precisa ter essa consideração a respeito de qual narrador está narrando. Então, não é um narrador confiável, mas ele vai começar a narrar e ele vai mostrar esses pontos que eu explanei, que a segunda fase do romantismo, principalmente as obras do Álvares de Azevedo, elas trarão. Então, a mulher, ela vem como essa causadora de males. Conta a história da Ângela, que se apaixona pelo Bertrand, e ela é casada. E nessa ânsia de viver esse amor, ela mata o marido e mata o filho. E oferece a Bertrand o sangue deles como um ato de loucura, num insano amor que ela sente por esse homem, como um símbolo de um novo recomeço, de uma nova história. A obra de arte analisada no banner, que o banner traz, é a imagem de uma mulher com duas crianças. Ela faz referência, essa imagem é do Delacroix, né, um pintor francês. E ele vai trazer, e ele se baseia, né, no mito da Medeia para trazer essa pintura já no romantismo, né? Quando Delacroix pinta a imagem da Medeia, ele liga isso ao romantismo. E está muito certo do que faz. Delacroix é super assertivo no que faz. Porque o mito da Medeia, ele retrata exatamente essa perspectiva da visão da mulher no romantismo, né? Na segunda fase do romantismo. Então, o que o mito da Medeia significa? Medeia é uma mulher que trai a família de origem por amor a Jasão e tem filho com ele. Em um determinado momento, Jasão se interessa por outra mulher e descarta Medeia. Medeia, na loucura, se sentindo traída, querendo vingança, leva os filhos para uma caverna e os mata como símbolo de uma loucura para se vingar de Jasão. Então, a obra e a literatura, elas se casam neste momento. Elas retratam exatamente essa loucura, né? A imagem dessa mulher louca, desvairada, né? Que comete atrocidades. Esses contrapontos da primeira fase do romantismo, né? Onde a mulher é desmontada, ela vem exatamente exposta tanto no conto do Bertrand, que está na Noite da Taverna, como na obra do Delacroix.
Em relação à lista das músicas que eu escolhi, eu busquei na música temas exatamente como a loucura, como a morte. São essas questões que permeiam o romantismo da segunda fase. Então, a loucura do amor exacerbado, a ânsia de morrer, o desejo da morte, esses pormenores, esses detalhes, eles estão presentes na segunda fase do romantismo. Quando eu fiz a curadoria das músicas, quando eu busquei por músicas assim, eu busquei músicas que casassem com esse tema do romantismo e de alguma forma conseguissem remeter a tanto a obra do Delacroix quanto a Noite na Taverna do Álvares de Azevedo. Então eu busquei esses elementos, né, da loucura, de morrer por amor, de estar realmente imerso nessa ânsia de extravagar os sentimentos. Então eu busquei isso. Outra coisa interessante para se falar sobre o romantismo é que apesar da loucura e como essas mulheres são culpabilizadas por isso, esses homens, eles descartam todo o mal que eles mesmos fazem. Então, para eles é muito mais fácil culpabilizar as mulheres do que admitir que o mal também habita neles e de que de alguma forma eles provocaram o desfecho final dessa história. Então, esse é um ponto interessante para a gente refletir sobre a imagem de como a mulher é conduzida ao ponto em que ela é conduzida e as coisas que vão sendo mostradas dentro desta obra. Então, o romantismo, ele vai trazer essa desconstrução da meiguice, da pureza feminina e vai escancarar a crueldade humana, não só da mulher. Obviamente que aqui as narrativas elas são traçadas levando em consideração a mulher e descartando todo o mal do homem, tanto que Bertrand, ele culpa a Ângela pelo mal que habita nele e desconsidera todos os atos que ele vai cometer adiante, né? Ele mata um homem, ele come a carne desse homem que estende a mão para ele, mais à frente ele mata a mulher que ele diz amar, sufocada. Então, ele continua cometendo várias atrocidades, mas ele se nega a olhar para o mal que ele causa. Da mesma forma, Jazão. Jazão busca a loucura, provoca, né, a loucura extrema na Medeia, mas ela sai como a vilã. Isso é um ponto interessante para ser pensado dentro da obra.